Uma noite memorável para uma publicação memorável, ou melhor, uma história memorável do Dr. João Roberto Antônio, que nesta noite lança a sua autobiografia, também escrita por Cecília Demian, ou seja, tudo perfeito, meu caro. Como é que nasce a ideia de escrever um livro e como condensar em muitas páginas, mas em apenas um volume, toda essa história? Quando eu completei 80 anos de idade, e isso já faz um ano, eu pensei em continuar deixando algum legado referente à minha passagem aqui pela Terra. E, claro, tenho vários legados, tenho a minha família, minha esposa, meus filhos, como também a minha profissão médica e como também a minha trajetória na Faculdade de Medicina, aqui de São José do Rio Preto, como também na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Desse modo, vendo o retrovisor da minha vida, eu pensei em ser interessante deixar algo que eu pudesse traduzir desde a minha infância, que eu conheci os primórdios de São José do Rio Preto, quando ainda nada era asfaltado, quando ainda não existia praticamente nem calçadas. Olha só. E desse modo também, tendo, digamos, o meu início de estudos no Grupo Escolar Cardeal Leme, que era onde hoje é o Fórum de Rio Preto, e continuando no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, eu pude, a partir disso tudo, digamos, montar uma história que pudesse traduzir o que foi São José do Rio Preto e o que é hoje. Ou seja, contando a sua biografia, você também conta aqui mesmo, em alguns detalhes. Eu não sabia que o Cardeal Leme, por exemplo, tinha, que era onde hoje é o fórum. Ou seja, vai contando também um pouco da história da cidade, né? Claro, porque a cidade mudou muito. Veja, eu sou de São José do Rio Preto, na época em que onde eu morava, na Coronel Espínola com a Saldanha Marinho, era pura terra, digamos, nas calçadas, como também não existia calçamento, e a Saldanha Marinho terminava na Benjamin Constant. Não existia a canalização do Borá. E eu ia até o Borá para poder pegar areia branca para minha mãe arear as panelas, como também para pegar a água para se beber. Então eu sou dessa época. Do ponto de vista da medicina, eu também sou da época de antes do computador e atualmente a internet. Sou da época nas doenças de antes do advento da AIDS e agora após o advento da AIDS. Então, olhando todo esse passado, que eu resolvi colocar isso numa escrita que pudesse perpetuar essa história. E essa maneira é escrevendo um livro. Sensacional, dá vontade de começar agora. Dá um tempo aqui, já começa agora, doutor. O livro também vem num grande momento da família como um todo, porque vocês recentemente abriram as portas da Pele Medical Center, que chamar de clínica é pouco já, ou seja, um grande centro médico mesmo da dermatologia. Quem passa ali na Marginal da Nova Redentora quase quebra o pescoço para olhar. Ainda bem que não quebra. E, ou seja, é um grande momento da família mesmo, né? O seu, da Cidinha, do Dr. Carlos. Exatamente. Isso me deixa extremamente feliz e muito agradecido a tudo e a todos, e principalmente a Deus, pelo que nós conseguimos. Eu hoje tenho ali o Carlos, que deu um avanço muito grande nas tecnologias e nos procedimentos dentro da dermatologia. Tenho ali o Luiz, meu filho, que administra tudo aquilo. Tenho o Beto, meu filho, também, que assiste a tudo isso, como também a Cidinha, sendo ainda aquele ombro no qual eu me apoio para sempre estar me elevando cada vez mais. Tenho certeza que tem um capítulo dela aqui, né? Totalmente para ela. Porque a Cidinha merece esse capítulo na minha vida. E ela faz parte da minha história sob todos os aspectos. Doutor, parabéns. Uma história riquíssima mesmo, que tinha que ser perpetuada.
E a gente fica aplaudindo apenas. Forte abraço, parabéns. grande prazer. E a gente continua por aqui. Estar participando do seu programa e de toda a divulgação, ao qual eu agradeço a sua A participação. honra é nossa. Forte abraço. Sem sombra de dúvidas, a segunda personagem deste livro é Cidinha Curiantoni, a primeira dama. Cidinha, olha só, o doutor conversando comigo disse que essa biografia, sem dúvida, não seria tão rica se ele não tivesse ao seu lado, né? Ou seja, imagino que para você também tenha sido muito emocionante relembrar todas as histórias desde que as famílias Curi e Antônio se uniram, né? Se uniram para fazer bonito, eu diria. A nossa vida realmente é emocionante, porque ele se dedicou totalmente à medicina e eu me dediquei totalmente aos meus filhos. E fizemos um casamento perfeito, Fred, onde ele educou os filhos pelo exemplo e eu eduquei pela palavra. Então, isso fez com que o nosso casamento, não digo perfeito, porque não existe nada perfeito, mas é um casamento harmonioso, exemplar, onde eu criei 3 filhos educadíssimos e só isso enche meu coração. E eu sou feliz por tê-los educado. E fico feliz que meu marido teve esse sucesso brilhante na medicina, porque eu dei a tranquilidade para ele. Verdade, sem dúvida, falou tudo. Agora, Cidinha, a verdade é que tem muitas pessoas que são valorosas, mas que precisam, às vezes, escrever um livro. Alguém precisa contar essa história para relembrar que a pessoa foi incrível. Nesse caso, não, a cidade inteira já sabe, aliás, o país, porque o doutor João é conhecido nacionalmente. Isso que é o bom, ou seja, ele plantou, mas ele colhe em vida todo esse prestígio, né? Eu resumo a vida dele, até vou falar na cerimônia, e estou falando aqui em primeira mão, e ele nem sabe que eu vou falar. Ele é realmente uma lenda viva. É verdade. E esse dia também já teve um livro, há 15 anos atrás, eu estava lá, você lembra? Amor. Outra noite memorável. Grande beijo. Obrigada. Um livro desta envergadura não se faz sem um time muito bacana. Tá aqui o Deodoro Moreira, que é o editor do livro, Cecília Demian, a jornalista. Um beijo, querida. Estherzinha Mendonça, grande colaboradora. É isso mesmo, ou seja, uma biografia tão rica precisa de muita gente boa, atenta. Como é que foi essa pesquisa? Foi por meio de bate-papo? Como é que foi feito, Cecília? Olha, foi assim, a Esther é assessora dele há muitos anos, há muitas décadas, e ela acumulou nesse tempo um material riquíssimo sobre ele, tudo, fotos, viagens, ela tem um texto maravilhoso, e ela fazia a propaganda para a mídia. Nós juntamos tudo que ela tinha, eu entrevistei o Dr. Joãozinho uma vez por semana. Uma vez por semana? Sim, era uma hora só que a gente podia ficar junto, e era assim, uma emoção tão grande. Ele chorava, a gente ria e lembrava coisas antigas. Nós somos de origem libanesa, tanto eu quanto ele. Então tem muita coisa em comum. E eu fiquei conhecendo assim mais a fundo essa família Curi, Antônio. Pelo amor de Deus, os filhos dele, a família toda, tanto Curi lá da Cidinha como os Antônio, eles são raiz aqui de Rio Preto, sabe? Tem uma tradição em caráter, em ética, trabalho. Então, foi um prazer muito grande. O teu texto primoroso, então, sensacional. Esther, e você sabe muito bem que contando essa história, que levou 2 anos aí para ser escrita, conta também a história de Rio Preto, né? Ou seja, os grandes momentos da medicina e acho que do desenvolvimento da cidade como um todo, né? É isso, Fred. O Dr. João Roberto é uma referência, além de ser uma pessoa muito querida, um homem da ciência, um homem humano, né, no atendimento a todo mundo. Ele ajudou realmente a construir a história. Ele acrescentou muita coisa a São José do Rio Preto. E são pessoas como essa que fazem a diferença, que é importante a gente eternizar. E nada melhor do que eternizar num livro e depois jogar para a internet, e aí o mundo todo vai ficar sabendo.
Doutor, e apesar de a gente ter muitos capítulos ligados à medicina e tal, observando o livro ali, vendo né, como ele é tão ilustrativo e tudo mais, é um livro leve, né? Uma biografia que interessa a todo mundo, né? Sim, a gente pensou para esse livro de uma forma, um formato diferente das biografias comuns. Ele é narrado em primeira pessoa, é ele que conta a história dele, né? Ele está convidando o leitor para participar junto da história dele, e a gente procurou trabalhar a questão da memória, daquilo que ele lembrava da vida dele, né? A gente não ficou contando aquelas coisas, detalhes, documentos, e aí, claro que os documentos fazem parte também, estão ali nos registros de imagens, mas a leveza é o principal elemento desse livro, que dá prazer de ler, né? Então é uma história bastante gostosa de ler, as histórias que ele relembra, desde do início da vida toda, da história que conta das coisas dos pais, né? Então é uma coisa muito interessante o formato que a gente chegou para esse livro. Então essa é a grande sacada. Vocês estão de parabéns. Beijo grande a todos. Valeu! Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você.